Olá! Vamos continuar nosso estudo bíblico cronológico. Olha, depois de semanas e semanas de debates intensos, a gente chega agora num ponto de virada fundamental no livro de Jó. Nos capítulos 24 a 28, a gente vai ver que o argumento humano simplesmente se esgota. E aí, sabe, abre-se o espaço para uma busca muito mais profunda. Para entender essa mudança, a gente vai passar por 5 momentos principais. Primeiro, a acusação final de Jó. Depois, a resposta bem curta dos amigos dele. Em seguida, o monólogo incrível de Jó sobre o poder de Deus. O seu juramento solene e, por fim, o que talvez seja o coração de tudo isso, a busca pela verdadeira sabedoria. Então, vamos lá. Bom, para começar, a gente tem o último grande discurso de Jó contra os amigos. Aqui, ele meio que chuta o balde da teoria e pinta um quadro bem sombrio, bem realista do mundo que ele está vendo. Um mundo que, convenhamos, não se encaixa de jeito nenhum na teologia simplista que os amigos dele apresentaram. E veja bem, Jó não está falando de forma abstrata, não. Ele lista crimes muito específicos, injustiças do dia a dia, ele descreve os poderosos explorando os mais fracos, sem sofrer consequência nenhuma. Para Jó, o problema não é uma questão filosófica, é o sofrimento real, de carne e osso, que ele vê por toda parte. E esse versículo, ele resume perfeitamente o centro da angústia de Jó. O sofrimento é nítido, os gemidos são reais, a injustiça é clara como o dia. Mas na perspectiva dele, Deus parece indiferente. É esse silêncio de Deus no meio do caos que o atormenta profundamente. Certo. E qual é a resposta dos amigos para essa acusação tão visceral, tão real? Bem, é a intervenção mais curta de todo o livro. Bildade toma a palavra, mas o discurso dele é surpreendentemente breve. E eu diria até evasivo. A estratégia do Bildade aqui é notável. Ele ignora por completo as queixas do Jó sobre injustiça social. Completamente. Em vez disso, ele muda o foco lá para cima, para o cosmos, falando da grandeza de Deus e de como o ser humano é insignificante. É basicamente uma forma de dizer: quem é você para questionar alguma coisa? E aqui, nossa, aqui o debate chega num fim bem deprimente. A conclusão final dos amigos não traz consolo, não traz sabedoria, traz puro desdém. Para eles, o ser humano é tão insignificante, um verme, que o seu sofrimento nem sequer merece uma explicação. O diálogo oficialmente fracassou. Aí Jó responde, mas agora não é mais para debater, é para declarar. Ele começa com um sarcasmo afiado, falando algo como: "Nossa, que grande ajuda vocês foram, hein?" E logo em seguida ele mostra que a visão que ele tem do poder de Deus é infinitamente maior, mais complexa do que a dos seus amigos. Jó descreve um Deus que não só reina lá nos céus, mas que molda a própria realidade, que suspende a terra sobre o nada, que controla as forças mais caóticas da natureza. Ou seja, Jó entende o poder de Deus. E é exatamente por isso, por ele entender esse poder, que o seu próprio sofrimento é tão confuso. E aqui está o ponto central. Jó reconhece que tudo o que a gente consegue observar é só a beiradinha, a franja das obras de Deus. É só um sussurro fraquinho do seu poder real. Os amigos dele agem como se entendessem tudo, mas Jó sabe que a realidade de Deus é incompreensivelmente maior. Então, o debate com os homens acabou. Agora, Jó se vira diretamente para o céu. Esse é um momento muito solene, onde ele faz um juramento, não para convencer os amigos, mas para afirmar a sua posição diante do próprio Deus. Esse juramento é uma declaração de integridade, assim, inabalável. Apesar de tudo, da dor, da perda, do silêncio de Deus, Jó se recusa a confessar um pecado que ele não cometeu. Ele se agarra à sua justiça, mesmo que isso signifique ficar completamente sozinho contra todo mundo. E aí, o tom do livro muda. Muda de uma forma drástica. O capítulo 28 é um poema lindíssimo, uma espécie de interlúdio que se afasta da dor pessoal de Jó para fazer uma pergunta universal. Se o debate não trouxe respostas, onde é que a gente pode encontrá-las? Essa é a pergunta que move o capítulo inteiro. Depois do fracasso de toda a argumentação humana, a busca muda do porquê do sofrimento para o onde da sabedoria. Onde é que ela está? O poema usa uma metáfora genial. A humanidade é incrivelmente habilidosa. A gente consegue descer nas profundezas mais escuras da Terra para tirar de lá tesouros escondidos. Nossa capacidade técnica é impressionante. E todos esses tesouros que a gente busca com tanto esforço e tecnologia não servem para nada na hora de adquirir sabedoria.
Ela não pode ser comprada, não importa o quanto se pague. O valor dela está numa categoria totalmente diferente. E a pergunta volta, agora com ainda mais peso. Ok, se a gente não pode minerar a sabedoria, nem comprá-la, e ela está escondida de todos os seres vivos, qual é a resposta então? A tensão vai crescendo para a revelação final do capítulo. E aqui está a resposta. A sabedoria não é uma mercadoria que se encontra ou uma filosofia que se domina. É uma postura, um relacionamento com Deus. Ela começa com reverência, com o temor do Senhor, e se manifesta na vida prática, na decisão de apartar-se do mal. Então, o ponto central é este. A jornada por esses capítulos nos leva do barulho dos argumentos humanos que não deram em nada para uma verdade silenciosa e profunda. A verdade de que a sabedoria não é uma conquista nossa, mas um dom que flui de um relacionamento correto com o Criador. Isso nos deixa com uma pergunta que prepara o terreno para os próximos capítulos do nosso estudo. O palco está montado. A sabedoria humana chegou no seu limite. A grande questão agora é: o que Deus vai dizer quando ele finalmente entrar em cena?